Esquema de fracasso. Você já ouviu falar no esquema de fracasso? Esse esquema nada mais é do que um conjunto de crenças a respeito do seu desempenho profissional, a respeito do seu desempenho frente a habilidades que precisam ser desenvolvidas para alcançar o sucesso. Essas pessoas acreditam firmemente que são um fracasso e por mais que os outros elogiem, por mais que os outros falem bem, indiquem o seu trabalho, essas pessoas ainda assim acreditam que estão tendo um desempenho muito baixo, um fracasso e que estão enganando as outras pessoas. É o que a gente ouve aí nas redes sociais chamando de síndrome do impostor. Esse termo aí ele se disseminou nas redes porque as pessoas vão se identificando exatamente com isso. É como se a pessoa fosse uma impostora, como se estivesse enganando, sou uma fraude. As pessoas pensam muitas vezes com relação ao seu trabalho, com aquilo que ela oferece para os outros a partir das suas habilidades profissionais e que ela acredita que estão sempre muito abaixo do que deveriam estar. A comparação é um dos fatores que prejudica muito. Essas pessoas estão sempre se comparando a outros profissionais ou da mesma área, ou as pessoas que convivem com ela e sempre se colocando muito abaixo. Isso tudo tem um impacto muito grande no seu desempenho profissional, porque a evitação que essas pessoas fazem de novos desafios, de mostrar o trabalho para as outras pessoas, elas evitam estar expostas porque elas acreditam que se elas estiverem expostas ou se elas estiverem se desafiando, as pessoas perceberão que elas não são aquilo que as pessoas estão pensando que elas são. Então vivem nesse conflito e essa evitação faz com que elas realmente não tenham novas oportunidades. E não tendo novas oportunidades reforça a ideia de fracasso. Entendam o quanto esse ciclo vai impactando na sua autoestima, na sua autoconfiança com relação ao trabalho. E aí você pode estar se perguntando, mas por que algumas pessoas têm isso e outras não? Isso tudo está muito relacionado com a forma que essas pessoas foram desenvolvidas lá na sua infância. Então, aquilo que elas ouviram de pessoas que conviviam com elas, os pais, os amigos, professores, pessoas que cuidavam dela, aquilo tudo que ela ouvia a respeito dela mesma, ela foi acreditando e formando uma ideia do seu potencial, uma ideia de como que ela é relacionada a desempenho, né? Lá na época, desempenho na escola e na vida adulta, então, o desempenho profissional. Muitas vezes essas pessoas, elas tiveram pais críticos, em que não aceitavam uma nota que não fosse 10, não valorizavam pequenos avanços, pequenas habilidades ali novas, desenvolvidas, e ficavam focando apenas nos fracassos, né? Nas notas baixas, por exemplo, a criança chega com um 7 em casa, que é uma nota mediana, e aí esses pais criticam ela, não enxergando que ela teve sim um desempenho naquilo. Ou muitas vezes eram chamadas de burras, ou pelos pais, ou por pessoas que conviviam com elas, e elas foram acreditando nisso. Quando se acredita em pensamentos como esses, é muito provável que essas pessoas vão olhar para a vida de uma forma enviesada, elas vão com esse viés de confirmação. E aí, pelo fato dela acreditar nisso e olhar para pequenos resultados que ela tem, às vezes, que não são o que ela gostaria de ter alcançado já, ela passa a reforçar e acreditar que esse pensamento é uma verdade. Então, as experiências, às vezes, de vida, né, de ser demitido de uma empresa, de não ser elogiado, de receber uma crítica, isso tudo se torna uma confirmação do esquema de fracasso, quando, na verdade, são, né, experiências de vida. Todo mundo, né, ou a grande maioria das pessoas vai passar por experiências desse tipo, mas tem tantas outras experiências positivas. Mas quando se tem um olhar enviesado, um viés de confirmação para essas situações, é muito difícil que a pessoa consiga enxergar todo o restante. Outro comportamento, né, da infância lá que possa ter contribuído para isso é que às vezes os pais eram muito bem sucedidos e fizeram a criança acreditar
né? Ou a criança mesmo olhava para essa situação pensando que nunca alcançaria aquilo tudo e que o sucesso é inatingível para ela, né? O sucesso só é possível para os outros. Talvez os pais não se importassem muito com o desempenho dessa criança ou o desempenho acadêmico, os pais não valorizassem aquilo ali e ela foi entendendo que ela não é merecedora do sucesso. Talvez se sentir inferior ou era comparado, né, a irmãos, isso acontece muito, ou a primos, a pessoas que convivem, né? Ah, como assim você não sabe isso? Olha só o seu primo, o seu irmão. Então, esse tipo de ideia construída lá na infância, ela vai se perpetuando ao longo da vida e vai prejudicando esse desempenho. E aí, de que forma que isso aparece, né? Como que a gente pode ver isso no dia a dia? Essas pessoas que têm essas ideias a respeito de si mesmo, profissionalmente, elas acabam não se atualizando, por exemplo. Eu vou falar aqui agora de alguns comportamentos autossabotadores. Então, são comportamentos que a pessoa tem que ela está tentando se proteger desses pensamentos, mas ela acaba reforçando a ideia de que ela é um fracasso. Não se atualizar, por exemplo, é uma pessoa que tem uma profissão estabelecida, mas ela sempre se sentindo um fracasso, se sentindo muito inferior com relação aos seus colegas, ela acaba não se atualizando e fica ali. Esse comportamento faz com que ela realmente acredite que ela não é capaz e reforça o pensamento de fracasso. Ou essa pessoa às vezes escolhe uma carreira que ela está muito abaixo do seu potencial. Sabe aquelas pessoas que são maravilhosas e que a gente vê às vezes ela num cargo que não exige muito dela, que ela não precise se mostrar, né? Essas pessoas não gostam de se expor, então ela fica ali. A gente até chama isso de talento desperdiçado, né? Quando a gente vê isso em algum lugar. Aquela pessoa ali parece um talento desperdiçado, mas às vezes aquela pessoa ela se sente confortável ali naquela situação para não se expor por uma crença, né? Por um esquema de fracasso. Ou às vezes essa autossabotagem ela vem numa forma de querer algo muito grande rapidamente, não quer passar por todos os passos de crescimento, ela tem meio que aquele pensamento tudo ou nada, ou eu sou um sucesso total, ou eu sou um fracasso total, sem entender que existe um caminho para percorrer, né? E essa também é uma autossabotagem, porque vai reforçar a ideia de fracasso. Algumas pessoas, né, com esses pensamentos, elas não conseguem se fixar numa profissão, então elas ficam trocando de área constantemente, achando que, não, quem sabe ali eu vou me sentir melhor, quem sabe ali, quando na verdade ela precisa trabalhar as questões que estão internas, que estão dentro dela, né? Então eu vou trazer algumas estratégias que podem ser utilizadas para conseguir vencer esse esquema de fracasso. Primeiro é entender, né, de onde que vem, como eu falei ali da infância, entrar em contato com a sua infância, entrar em contato com os seus sentimentos lá da infância, com coisas que você lembra que falavam para você. Esse é um exercício, como eu sempre falo, bastante difícil, porque às vezes a gente vai se dar conta de coisas que a gente não vai gostar tanto de lembrar, mas que são parte da nossa história, que se causaram feridas emocionais, elas precisam ser curadas, para que hoje você tenha isso bem resolvido com você, que você entenda que às vezes algumas pessoas erram com a gente, mas elas erram na tentativa de acertar, ou elas estão repetindo padrões de comportamento que elas aprenderam dessa forma. Então você precisa ressignificar essa sua história, e para isso precisa entrar em contato com algumas dores bem difíceis às vezes, mas que se você não entendê-las e não ressignificá-las, talvez você fique preso nesse padrão que não te deixa se desenvolver na sua área profissional. Avaliar esse sentimento de fracasso. O que tem de real e o que tem de imaginado nesse sentimento, né, que você tem de que é um fracassado, de que sucesso não é para você, de que você está enganando as pessoas. Quais são os fatos,
quais são as evidências que comprovam esse pensamento e quais são as evidências que não comprovam esse pensamento, né? E aí talvez você chegue à conclusão de que realmente eu sempre imaginei que fosse dessa forma, mas eu não tenho nada que me comprove esse fato de que eu sou um fracasso. Depois que você fez esse exercício, talvez você descubra que realmente algumas habilidades você precisa desenvolver para alcançar aquilo que você entende como um sucesso e que você está falhando em alguma parte. Talvez você chegue nessa conclusão, talvez você perceba que não, que eram só pensamentos distorcidos. Mas se você chegar à conclusão de que precisa desenvolver, então, habilidades para chegar onde você quer chegar, estabeleça um plano. Comece a enfrentar desafios, mas é óbvio que você não vai enfrentar desafios grandes e difíceis logo no início. Você pode fazer uma escala gradual, né? Colocar gradativamente, assim, um desafio o mais fácil até o mais difícil. E você vai iniciar pelo mais fácil. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que o desafio mais fácil para você dentro disso é escrever o seu currículo. Um exemplo. E que isso você sempre teve dificuldade, porque você acredita que o seu currículo não é bom, mas que dentro de todos os passos que você quer dar, esse ainda é o mais fácil. Enfrente ele, enfrente esse desafio. E aí você consegue entregar esse currículo, e aí talvez você seja chamado para uma oportunidade onde você vai conseguir mostrar o seu potencial, desenvolver novas habilidades e dar os primeiros passos. Esse é só um exemplo, você vai ver dentro do seu contexto o que precisa ser feito. Talvez se inscrever num curso que você não tinha se inscrito ainda porque achava que não era para você. Algo desse tipo, vá avaliando isso na sua história. Quando você for fazer essa avaliação, né, das suas capacidades, das suas habilidades, do que você acredita que realmente é uma verdade e o que é só um pensamento, peça ajuda para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você confia, essas que estão na sua convivência, que te conhecem e que você sabe que dá para confiar, o que essas pessoas falarem dá para acreditar. Isso também vai ajudar muito. Caso você tente fazer tudo isso e não consiga fazer sozinho, busque ajuda de um psicólogo, né? Um profissional da psicologia. Ele vai te ajudar demais. E a grande questão é você então conseguir mudar esse ciclo, quebrar esse padrão de comportamento que vai da evitação ao fracasso, né? Em que você entende que por você não conseguir fazer as coisas, por não ser merecedor do sucesso, então você é um fracasso. Quebre esse padrão enfrentando pequenos desafios, provando a si mesmo que você consegue, que habilidades podem ser desenvolvidas. Claro que, né, vai demandar aí disciplina, constância, né, aquilo de repetir sempre as mesmas coisas para conseguir se desenvolver. Vai demandar também persistência, mas depois no final vai valer a pena quando você realmente ouvir de alguém um elogio e você conseguir se apropriar dele e enxergar o seu potencial, enxergar aquilo que você é capaz e conseguir realmente aproveitar as oportunidades que surgem para você profissionalmente. Eu espero que você consiga. Me conte aqui depois nos comentários ou manda no meu perfil lá do Instagram, como vocês fazem lá por direct, sobre esse vídeo, o que vocês acharam, se ele ajudou e se tiver dúvida também pode mandar. Até o nosso próximo vídeo.